Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Senhor e Salvador, agradecendo por mais uma oportunidade que Ele nos concede para estarmos apresentando mais uma lição deste terceiro trimestre, onde nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Glória a Deus. E nesse domingo, 25 de julho de 2021, estaremos estudando a lição de número 4, que ela tem por tema Elias e os profetas de Aserá e Baal. O textuário da nossa lição se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 18 e no versículo 38, que nos diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Glória a Deus. A nossa verdade prática, ela nos ensina que o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição, ela vem com a leitura diária para estarmos meditando diariamente. Segunda-feira, livro dos Salmos 37, o verso 18 e o 19. Deus cuida de seus filhos e não os deixa desamparados. Terça-feira, Salmos 7, verso 9. Deus conhece a sinceridade do coração de seus filhos. Quarta-feira, Isaías 42, versículo 8. O único digno de glória e honra é o Senhor Deus. Quinta-feira, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e o versículo 4. O Senhor impõe como mandamento não ter outros deuses além dele. Sexta-feira, Salmos 145, verso 14 ao verso 18. Deus é aquele que sustenta seus filhos, mesmo em tempo de dificuldade. Glória a Deus. E no sábado, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Quem serve a Deus de coração, compreende que há um só Deus e que tudo pertence a Ele. Glórias a Deus. A nossa lição, ela vem com a leitura bíblica em classe, onde se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 24, versículo 26, versículo 29, versículo 30, 38, 39. Também no capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 14, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. 1 Reis 18. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até
ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, glória a Deus. 1 Reis 19. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Glória a Deus. Exaltado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição número 4, ela vem com hinos sugeridos pelo autor da nossa lição. O hino 45, o hino 377 e o hino 459 da harpa cristã. Glória a Deus. Nossa lição também vem com o objetivo geral, que é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Glória a Deus. Também temos objetivos específicos que está ligado a cada tópico da nossa lição. O 1 é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. O 2 é relatar que Deus responde às nossas súplicas. E o 3, expor as fragilidades do ser humano. Glória a Deus. Ponto central da nossa lição, ele nos diz que o Senhor sempre intervém o nosso favor diante das adversidades.
Glória a Deus. A nossa lição, ela vem com a introdução, tópicos, junto com seus subtópicos e a conclusão. Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo, perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Glória a Deus. Tópico 1 da nossa lição. O desafio no Monte Carmelo. Tópico 1 da nossa lição está dividido em 3 subtópicos. Subtópico 1, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Subtópico 2, o problema de não saber a quem adorar. E subtópico 3, o desafio do fogo. Tópico 2 da nossa lição. A oração de Elias. Tópico 2 da nossa lição também está dividido em 3 subtópicos. Subtópico 1, os preparativos de Elias. Subtópico 2, uma oração confiante. Subtópico 3, a misericórdia de Deus. Tópico 3 da nossa lição. Elias em Horebe. Tópico 3 também estava dividido em 3 subtópicos. Tópico 1, os feitos e a exaustão do profeta. Subtópico 2, o pedido para morrer. E o subtópico 3, a resposta de Deus. E por fim, a nossa conclusão, que nos diz o seguinte: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor, ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça. O cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Glória a Deus, exaltado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já eu convido a você, meu amado amigo, meu amado irmão em Cristo, que ainda não frequenta uma EBD, que venha todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, vá a uma EBD próximo à sua residência, que faça esse trabalho com amor, com temor e com dedicação à palavra de Deus. Que o nosso Senhor continue abençoando a minha e a sua vida, e não esquecendo, irmãos, o uso das máscaras. Que Deus abençoe a todos. Amém. Ordene agora a todo o povo de Israel, que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas a Deus Azera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal
para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro, que havia sido trazido para eles, e o prepararam. E oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito. Porém, não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que